Oi, Mauro. Oi, Juliana. Tudo bom? Tudo Conseguimos. bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos começar. Pontualidade quase britânica. Já vi que algumas pessoas entraram aí. Então acho que a Uhum, gente, então vamos, acho que a gente pode começar para não perder muito tempo, né? As pessoas vão entrando, mas a gente pode ir dando início aqui. com certeza. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Mauro por ter concordado em compartilhar um pouco do tempo dele aqui com a gente. Eu sou pesquisadora do Laboratório de Mídia e Democracia da UF, e nós estamos. Essa vai ser a nossa segunda live que a gente começou a fazer, e a gente tem muito prazer e muita honra de estar conversando hoje com o Mauro Porto. E a nossa live vai ser um esquema de entrevista, a gente tem algumas perguntas para ele, sobre a trajetória dele, sobre a produção dele como pesquisador, e aí a gente pode começar então. Né? Bom, o Mauro Porto ele fez o seu doutorado em comunicação na Universidade da Califórnia, em San Diego, e de 1995 a 2005 foi professor da UNB, e desde 2004 é professor da Universidade de Tulane, em New Orleans, onde também tem sido chair do Departamento de Comunicação desde 2015, pelo menos, né? Talvez desde 2015. 2014, eu acho. Então, já tem até... Mauro, eu acho que a primeira coisa que a gente gostaria de escutar de você é como foi essa transformação de um pesquisador, né, de um professor que atuava no Brasil para um pesquisador que passou a atuar fora, né? Se houve desafios, se você teve que aprender alguma nova forma de apresentar ou de realizar a sua pesquisa por desenvolvê-la numa universidade no exterior, ou não. Obrigado, Juliana. Bom, antes de tudo, boa tarde a todas e a todos. E, bom, reafirmar aqui, não é só um grande prazer participar de uma atividade do LAMID, mas é uma honra. É um grupo de pesquisadores que eu respeito muito, então fico muito feliz com o convite. Bom, eu acho que é interessante notar que eu nunca planejei fazer uma carreira acadêmica nos Estados Unidos, né? Quando eu fui fazer doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego, o meu plano sempre foi voltar para o Brasil e voltar para as minhas atividades de professor na Universidade de Brasília, onde eu tive a sorte de ser aluno na graduação, no curso de jornalismo, e na pós eu tive o prazer enorme de ser orientando do Vinícius Lima, naquela época, na ciência política. Então, a ideia era fazer o doutorado, voltar, e por isso eu acho que a tese que eu fiz no doutorado era mais voltada para pensar qual a contribuição que eu teria a dar para a academia, para o estado da arte, da comunicação política no Brasil, do que pensando qual seria a tese que me conseguiria posicionar bem para o mercado de trabalho americano. Então eu fiz uma tese de doutorado muito voltada para a recepção dos conteúdos da televisão, né? Nesse caso era um estudo sobre a Rede Globo, que foi publicado como livro, chamado Televisão e Política no Brasil. Então, a minha intenção era contribuir para avançar a pesquisa sobre a recepção dos conteúdos da televisão e como isso interferia no processo pelo qual as pessoas faziam sentido do mundo da política. E aí eu voltei para a UNB, mas aí depois, em 2004, eu vi um anúncio, uma posição para ser professor visitante na Universidade de Tulane, aqui em Nova Orleans. Eu me candidatei e vim para cá, mas também com uma expectativa de ficar um ano. A ideia era ficar um ano como visitante, mas eles terminaram abrindo uma tenure track, uma posição tenure track, né, com possibilidade de tenure, de estabilidade no emprego. Aí eu me candidatei e acabei ficando. Então, mas nessa transição da academia brasileira para a americana, eu lembro muito que, né, na época de redigir, quando eu estava fazendo doutorado, escrevendo artigos para revistas, eu percebia muito a diferença muito forte no estilo da escritura anglo-saxônica com a nossa brasileira, latino-americana e talvez até latino-francesa, europeia, não sei. Né? Eu lembro muito, fazendo curso lá na Universidade da Califórnia, em San Diego,
E os professores liam meus papers e falavam, ué, mas o seu argumento principal só está na página 13. Se eu puder te interromper, já me desculpando, mas eu acho que parte da razão para eu ter começado por essa pergunta tem a ver também com a minha experiência com você na Tulane, quando eu tive lá em 2015. E eu me lembro que uma das nossas primeiras conversas, você reforçou e deixou muito claro a importância do que os pesquisadores internacionais, né, chamam de basal question. E eu me lembro hoje disso, né? Como isso faz todo sentido que exista. Não é apenas uma questão isolada, mas na verdade é uma questão que tem também a potencialidade de localizar o seu trabalho, a sua pesquisa. E assim, para mim, a gente chega lá e ainda é um choque, porque é evidente que é uma necessidade, mas a gente olha para o nosso trabalho e fala, realmente, não está claro. Então, aquela ideia de defina qual o seu problema de pesquisa, qual a sua pergunta que você quer responder, e diz logo no início, não só qual é a pergunta, mas qual é a resposta que você está dando, né? Já cativa o leitor lá no momento inicial e né? Os meus professores do doutorado falavam, primeiro você diz qual é o seu argumento, depois você diz como é que você chegou até ele, como é que você testou as suas hipóteses, enfim. Então, eu lembro que foi uma adaptação, não foi uma adaptação muito fácil, porque a gente tem outro estilo de apresentação de argumentos, né? Legal. Bom, então, vamos lá, acho que indo um pouquinho, né, adiante, para falar do seu livro agora, né? E o seu livro não foi a sua tese de doutorado, né? O seu livro não, a tese de doutorado foi publicado como livro em português pela editora ePaper. Não, isso, mas o segundo livro não tem nada a ver com doutorado. Então, eu acho que uma das várias razões, na minha opinião, que reforça a importância do seu livro, né, cujo título é Media Power and Democratization no Brasil, TV Globo and the Dilemmas of Political Accountability, é que ele considera a historicidade da mídia apresentando mudanças no seu papel político ao longo do tempo, né, que é algo que costuma ser negligenciado com frequência em muitas pesquisas. A gente, às vezes, parte de uma ideia muito preconcebida do que seria o papel ali, né, da mídia, independente do tempo passando. E ele faz isso a partir de um contexto histórico da redemocratização, né, de 1985 até 2006. Então, tem pouquíssimas pesquisas ainda também sobre redemocratização e o papel da mídia. E até o início também de um outro período, que foi o dos governos PT, né, que já tem uma outra cara. E então, passando também esse período posterior e hoje, né, observando que a gente vive num contexto político que é completamente diferente, eu gostaria também de te perguntar como que você leria hoje, né, reinterpretaria a sua pesquisa. Creio que, de repente, cabe você, né, falar um pouco sobre o livro antes. O livro foi um esforço de entender o papel da Rede Globo de televisão na política brasileira, da redemocratização de 1985 até 2006, que foi o período né, aquelas primeiras décadas. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de... Foi muito rico a experiência de realizar entrevistas para o livro, né? Eu consegui entrevistar todos os ex-presidentes do período, né? Entrevistei o Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique. Não entrevistei o Lula porque ele era presidente na época, né? Não era muito acessível. Entrevistei os seus secretários de imprensa e consegui também entrevistar muitos profissionais do jornalismo da Globo, incluindo todos os diretores da Central Globo de Jornalismo. Alguns deles já faleceram, né? E a ideia era realmente pautar, entender um pouco, né? Outra coisa que os anglo-saxônicos fazem muito é começar com um puzzle, né? Com uma questão chave, central. E para mim era não só o que explica mudanças que ocorreram na Globo, mas principalmente a relação dessas mudanças com o processo de democratização. Então, o foco do livro é muito as mudanças que ocorreram na Globo a partir de 1994, 95, quando o Evandro Carlos de Andrade assume a Central Globo de Jornalismo, ali é um momento de renovação do jornalismo da Globo que eu achava importante. As coisas foi um esforço de tentar especificar qual foi o papel da Globo no processo de democratização, olhando as várias dimensões daquilo que na ciência política, nas ciências sociais, a gente chama da esfera da accountability política, né?
da prestação de contas, dos mecanismos efetivos com que se faz que a democracia seja responsiva aos interesses e vontades dos cidadãos, né? Então, eu olho a questão do papel da Globo na accountability vertical, que são o papel das eleições numa democracia, em forçar a classe política a prestar contas, né, periodicamente, que é a accountability vertical. Eu olhei a questão da accountability menos, né, no livro, a accountability horizontal, que é o sistema de checks and balances, e também a accountability social, a questão de como a mídia controla os governantes, né, através do jornalismo investigativo e outras partes. Mas, então, foi um esforço de entender o papel da Globo nesse período e de explicar por que a Globo muda e renova o seu jornalismo naquele período. Então, naquele momento, havia muita esperança de que realmente essa mudança fosse mais sustentável de longo prazo. Mas já nas conclusões do livro, eu chamava atenção para as complexidades de um certo retrocesso interno. Porque após a morte do Evandro Carlos de Andrade, né, com a ascensão do Ali Camel como chefe de jornalismo da Globo, aí eu já registrava um passo atrás naquele processo de renovação. E eu acho que, infelizmente, né, as escolhas dos 3 filhos do Roberto Marinho, que acabaram assumindo após a morte dele, já nos meados dos anos 90, o Roberto Marinho já estava afastado da empresa, eles acabaram optar não pela renovação do seu jornalismo, mas para uma volta a um ativismo político mais importante, né? Então, acho que agora é um pouco de tentar explicar o porquê dessas opções feitas, né? E uma das questões é tentar explicar também, e é um pouco dos projetos que eu tenho feito mais recentemente, inclusive um artigo recentemente publicado em coautoria com a Bárbara Lima e a Daniela Neves, é entender o papel da política a partir da grave crise que se instala no Brasil a partir das demonstrações de 2013, mas particularmente com a eleição do Bolsonaro em 2018. Mas eu acho que o livro ainda continua muito atual, ele oferece esquemas analíticos importantes para entender por que a Globo mudou e não mudou, mas também é um livro que tematiza muito a questão do poder da mídia, né? De um lado, a gente não pode superestimar o poder da mídia. E um dos argumentos controversos que eu, a Daniela e a Bárbara fazemos nesse artigo recente é de exatamente que a ascensão do bolsonarismo representa uma certa crise da capacidade da Globo de construção de consensos no Brasil, né? Isso é uma longa discussão. Enfim, tentando entender por que certas opções são feitas numa empresa de jornalismo tão central. Mas eu acho que esse processo político recente revela um pouco uma certa decadência da Globo como aparelho privado de hegemonia, como os gramscianos chamam, né? E a ascensão de uma nova forma de paralelismo político, um fenômeno que é um conceito muito estudado por um pesquisador do LAMID, o Afonso, né? O Afonso de Albuquerque, que a gente está argumentando nesse trabalho recente que você pode ver no Brasil claramente um novo alinhamento político, um novo alinhamento entre o sistema de mídia e o sistema político, que é a ascensão da Record como um aparelho de construção de consenso desse novo bloco histórico que surge a partir dessa aliança entre os militares, a Operação Lava Jato, setores da direita e particularmente da classe média brasileira e com a grande mídia, né? Enfim, são tantas coisas, não sei por onde começar a ser mais específico com a pergunta. Não, eu vou voltar a te perguntar sobre esse artigo que vocês lançaram agora na Compolítica mais à frente, mas eu queria antes fazer umas 2 outras perguntas que têm a ver com o que você estava falando sobre, né, o livro. Uma delas é que
que me ocorreu agora quando você estava falando, né, de todo mundo que você conseguiu entrevistar, né? Eu acho que uma das dificuldades encontradas pelos pesquisadores, né, que se dedicam ao estudo dos grandes meios hoje em dia é uma certa dificuldade com acesso a fontes e a conhecimento sobre o funcionamento interno dessas grandes empresas de comunicação, né? Claro que, né, a gente vive num contexto de extrema concentração de mídia e é muito difícil acessar essas empresas para fazer um trabalho sobre como que ocorre a dinâmica interna delas, né? Uhum. E além disso, há também uma censura interna, né, que de alguma forma impede muitos jornalistas de falar sobre as suas práticas de trabalho, né? Então, assim, você conseguiu isso, mas, no entanto, não é uma coisa comum, né? Tem alguma saída para essas possíveis limitações? Você acha que o fato também de ter sido um pesquisador falando do exterior teve algum tipo de contribuição para isso? Você está absolutamente certa. Os profissionais da comunicação aqui nos Estados Unidos, o pessoal do jornalismo tradicional, eles são muito mais abertos e acessíveis aos pesquisadores do que no Brasil. É verdade que eu tive algum acesso já na época, antes de vir para Nova Orleans, eu já havia conseguido fazer algumas entrevistas entre jornalistas da Globo, mas eu não tenho dúvida de que o meu acesso foi facilitado por essa posição privilegiada de ser professor nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu tenho certeza que isso abriu algumas portas importantes, né? E isso é uma verdade. O acesso é restrito, não é fácil, e eu não tenho dúvida de que a minha posição como professor de uma universidade norte-americana ajudou a quebrar algumas resistências, né? Uhum. Houve um período que a Globo fez um esforço mais consistente de se aproximar das universidades com o projeto Globo Universidade, que foi de abrir a sala de redação para a visita de professores e alunos. Eu lembro até que eu levei um grupo de alunos da Universidade de Brasília para o Rio de Janeiro, e a gente participou daquele programa. Mas, de novo, né, aquele momento de abertura passou. Ele foi substituído por um fechamento e uma dificuldade de acesso grande. Mas eu achei, uma das coisas que um dia tenho que contar com mais detalhes é essa experiência de fazer entrevistas, né, com atores de elite do sistema de mídia, do sistema político. É fascinante ver como algumas entrevistas funcionam, como outras não funcionam de jeito nenhum, por que alguns atores confiam em você e acabam revelando muita coisa em off, que foi o caso de vários entrevistados, e como outros, quer dizer, as entrevistas não te ajudam muito a levantar material empírico. Mas isso é uma discussão importante. Eu acho que é parte dessa responsabilidade pública dos meios de comunicação. Eles deveriam ser mais abertos ao escrutínio, não só da academia, mas de outros setores também, né? E aí, voltando em outro ponto que você mencionou também falando do livro, que é essa função de accountability, né, da mídia. Eu acho que você tem um outro capítulo de livro que eu gosto muito também, que chama The Media Political Accountability, né, num livro de 2011, que foi editado pelo Timothy Power e pelo Matthew Taylor, não foi isso? E nesse livro você aborda esse conceito de accountability, como a função da mídia também passou a ser vista a partir dele, né? Eu gostaria de te pedir para falar um pouco sobre media accountability, embora nesse capítulo que eu mencionei você tenha lembrado que não existe exatamente um consenso sobre a definição do conceito, mas sobre isso e para dizer se o contexto atual ele impõe alguma mudança de interpretação ou algum desafio, a possibilidade de esperar que a mídia continue desempenhando esse papel politicamente. Então... o esforço de trabalhar com o conceito de accountability política era um esforço de deixar o plano mais geral da discussão sobre mídia e manipulação política e investigar concretamente como é que a democracia funciona e como é que a mídia afeta esse funcionamento. Então, na época, no Brasil e na ciência política, havia uma influência muito forte de intervenções de autores como Bernardo Manin, que escreveu um livro importante sobre os princípios da democracia representativa, que foi muito popularizado no Brasil com um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, né, uma tradução de um resumo do livro, né?
E também um famoso artigo do Przeworski, Manan e Stokes, que falava um pouco da accountability política. Que o Manan e esses outros pesquisadores tentaram entender o que faz a democracia democrática. Então, na democracia contemporânea, são os mecanismos de representação política, né? O que garante que os governantes atuam em nome do cidadão de forma efetiva, né? E o Banan diz o que caracteriza todos os regimes representativos contemporâneos, apesar da enorme diversidade de arranjos institucionais, né? Existem parlamentaristas, regimes parlamentaristas, presidencialistas, mas a grande comunalidade é a expectativa de que quem governa seja responsivo aos cidadãos. Essa é a expectativa da democracia. E como é que isso ocorre? Então, era ver um pouco os diversos mecanismos de accountability, né? A chamada accountability vertical, que é o papel da mídia nas eleições. E aí o meu livro demonstra muito bem que, né, as eleições de 2002 foram um marco nesse sentido. A cobertura da Rede Globo das eleições de 2002, eu diria, foi quase impecável. Até os maiores críticos da Globo na academia reconhecem, né, aquele esforço de ser minimamente plural e objetivo naquela cobertura. E outros mecanismos de accountability, como, por exemplo, a relação entre a mídia e os presidentes da República, né? Então, eu mostro uma história muito interessante de como cada presidente do período democrático se relacionou com a mídia de forma muito diferente, né? Em que medida a abertura da Globo não propiciou um pouco mais de independência da emissora em relação aos presidentes. Então, eu argumento no livro que o auge do poder político da Globo foi a presidência do Sarney, né? E que depois as coisas se complicam um pouco mais. Inclusive, começa a se complicar já no Collor. E quando você chega ali na era Fernando Henrique, também o padrão de mudança interno gera novas modalidades de relação com a classe política em geral e com os presidentes em particular. Então, um pouco o esforço é esse, entender quais são os mecanismos que fazem a democracia funcionar e qual o papel da mídia em cada um desses mecanismos. O que o livro não captou, como eu acho que ninguém da comunicação política e das ciências sociais captaram, é o fato de que o que nos surpreendeu a todos é a possibilidade de haver uma rejeição tão forte ao sistema político e à classe política, às instituições políticas, que o voto deixa de ser focado, né, nas visões tradicionais da ciência política. Naquele artigo que eu comentei, famoso, do Przeworski, do Manan e da Stokes, da Susan Stokes, eles dizem que tem duas visões sobre como é que funciona a representação, né? Uma é do mandato, né, dizendo que o que as pessoas fazem numa eleição, elas escolhem as políticas de sua preferência e os políticos que vão colocar em prática essas políticas. Então, essa visão da representação como mandato, né? Outra visão que eles ressaltam é a visão da representação como accountability, como a relação de prestação de contas. Então, o que você faz numa eleição? Você premia os governantes que você acha que estão fazendo um bom trabalho, ou você pune esses governantes votando na oposição, né? Então, essa é a visão tradicional da ciência política. O que aconteceu em 2018? Nenhuma das duas coisas. Eu acho que não era claro que haviam elementos da política que eram centrados nessa onda conservadora de anti-direitos das mulheres, anti-aborto, mas claro que as pessoas votaram porque estavam insatisfeitas com o governo Dilma, né, com essa questão da responsabilização do governante, mas no central, o que houve em 2018, como houve no Brexit, no Reino Unido, como houve na eleição de Trump em 2016, como houve no plebiscito do processo de paz na Colômbia, é que as pessoas não votaram nem
com uma visão do mandato, nem com uma visão da accountability. O que elas fizeram foi usar o voto para mandar uma forte mensagem para as elites políticas, revelando um forte ressentimento de setores enormes da população contra essas chamadas elites políticas. Então, essa onda populista se baseia muito em se alimentar de uma crise política muito profunda que havia nesses países, em que a eleição deixa de ser um mecanismo de representação para ser um mecanismo de afirmação de um protesto. Então, por exemplo, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, não foi nem um acadêmico que viu isso, né? Foi o documentarista Michael Moore, 5 meses, mais de 4 meses antes da eleição do Trump, ele escreveu um pequeno artigo no seu blog que dizia o seguinte: os 5 motivos do porquê Donald Trump vai ganhar as eleições, né? E um dos motivos que ele dizia é o efeito devastador que as políticas neoliberais tiveram no coração industrial dos Estados Unidos, né? O cinturão, o Rust Belt, que é o coração industrial, o nordeste ali dos Estados Unidos, Michigan, Ohio, o leste da Pensilvânia, Wisconsin. E ele dizia que ali havia um ressentimento tão forte contra as políticas neoliberais, particularmente os acordos de livre comércio neoliberais como NAFTA, apoiado pelos 2 partidos, que eles decidiram mandar, e essas são as palavras do Michael Moore, um coquetel Molotov para Washington, né? Eles sabiam quem eram os eleitores sabiam quem era o Donald Trump, que eles sabiam que era racista, sexista, e a intenção deles ao mandar uma celebridade do reality TV para a Casa Branca foi a intenção clara de mandar um recado para elites políticas que supostamente não ignoravam eles completamente, ou elas completamente. Então, eu acho que isso é uma grande novidade, a facilidade com que setores enormes da população escolheram usar a democracia não para representar seus interesses, seus direitos, mas para, enfim, provocar um terremoto político contra setores que eles viam como negligenciando os seus interesses, enfim. Isso, no caso dos Estados Unidos, foi muito a classe operária branca do Upper Midwest, né? No caso do Brasil, o meu novo livro, que eu estou tentando começar a desenvolver, trabalha um pouco, acho que o que impressiona foi a forma como a classe média tradicional aderiu a essa onda neopopulista autoritária de jogar, né, um coquetel Molotov em Brasília através da eleição do Bolsonaro. Então, é um pouco o que explica, né, a facilidade com qual a classe média brasileira, que tinha participado de movimentos democráticos, como as diretas já em 84, 85, pelo impeachment do Collor em 92, 93, como essa mesma classe média joga a criança junto com a água em 2018 e claramente apoia um projeto de natureza mais autoritária. E aí o projeto do novo livro é entender o papel da mídia na criação desse ressentimento da classe média branca brasileira em relação ao que estava ocorrendo no país. Isso tem muito a ver com o processo relativo de inclusão social que nós tivemos, particularmente nos 2 mandatos da era Lula, e a reação da classe média a esses avanços relativos, inclusive, né? Não foram avanços profundos, mas avanços importantes, mas relativos, que ocorreram em termos de inclusão social. Então, eu acho que esse é um grande desafio analítico para todos nós, é entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil em particular. Eu ia, né, a próxima pergunta que eu ia te fazer, ela de alguma forma dialoga um pouco com isso, né? Eu ia, na verdade, voltar a uma pergunta que também tem a ver com o tempo que eu passei na Tulane e com as conversas que nós tivemos naquela época sobre as pesquisas, né? Você destacou que uma contribuição muito importante seria, por exemplo, entender o papel da mídia na polarização política brasileira. Naquele momento, essa polarização já se fazia notar, mas é evidente que depois ela se intensificou muito, né?
Então, sendo assim, a minha pergunta seria, qual foi, na sua visão, qual foi o papel que a mídia desempenhou, né, nesse desenvolvimento desse contexto de polarização política recente no Brasil? Eu lembro que, na época, a gente estava conversando um pouco por conta de um trabalho que eu estava fazendo na disciplina do David Smart, então, e aí, na época, você fez uma comparação com a Venezuela. Evidente que a Venezuela de hoje não é a Venezuela de 2015, mas na época você falou que a Venezuela ela tinha uma polarização de classe muito histórica, né? Que se traduzia também numa polarização étnica e etc. Então, era uma polarização que ela não foi uma invenção, né, do chavismo, mas que, claro, que o Chávez se beneficiou de alguma forma na construção da identidade, né, política disso. E no Brasil, diferentemente, o contexto que pelo menos lá em 2015 a gente discutia, é que, de uma forma diferente, aqui sim houve um investimento grande na polarização política por parte, né, da mídia. Acho que eu escrevi a tese, isso fazia muito sentido também. Então, não sei se você sente isso como a mesma pergunta, ou se, na verdade, é o que você vai desenvolver no livro, mas falando especificamente agora sobre a polarização política. Essa é a questão, né? Nós temos não só um forte ressentimento em segmentos importantes do eleitorado, mas é um sentimento de indignação que se materializa numa forte polarização política. E aí quer dizer, esse quadro começa a se estabelecer na eleição presidencial já de 2016, quando a Dilma é reeleita, mas por uma margem muito pequena de votos, né? Pela primeira vez. 14. O impeachment foi em 16. Né? Então ali você já começa a ver uma polarização eleitoral muito mais acentuada na eleição presidencial do que nas eleições anteriores. Né? Foi a eleição mais próxima do período democrático, no primeiro turno. Né? Enfim, e que se transforma numa forte polarização política. Então, polarização política você encontra nos diversos países, em diversos sistemas políticos. Mas uma polarização política em que os dois campos se autodefinem como inimigos e que, para derrotar o campo oposto, você pode recorrer a qualquer estratégia política, inclusive aquelas que minam as instituições e princípios democráticos. Isso não é uma novidade do Brasil, a gente já havia assistido isso na Venezuela, né? Quando o chavismo chega ao poder de forma democrática em 98, mas já desde o início, a estratégia de grande parte da oposição venezuelana, diga-se de passagem, de novo, composto por uma classe média branca, tradicional, que se beneficiou por décadas do sistema de ponto firro, de compromisso histórico lá entre dois partidos que tinham muito pouco de representativos. Né? Isso se manifesta na tentativa de golpe contra o Chávez em 2002, onde a grande mídia participa daquela tentativa de golpe. No Brasil, nós tínhamos, eu inclusive, né, faço meia-culpa, nós tínhamos a impressão de que esse agravamento, a polarização política não chegaria a esse ponto. Né? Nós tínhamos muito claro de que a democracia brasileira tinha outros elementos importantes, tem todos os estudos sobre os sistemas de participação democrática no Estado brasileiro, do papel da sociedade civil, que a democracia no Brasil seria mais robusta do que a venezuelana e que nós não teríamos esse mesmo resultado, mas a história acabou provando que não, que esse grau de polarização política severa poderia sim se estabelecer no caso brasileiro, como acabou ocorrendo. E o que é interessante é pensar um pouco qual é a cultura política que permite a esses atores abraçar com tanto entusiasmo essa polarização política até chegar no ponto de, como eu disse, jogar o bebê fora com a água suja, né? Que é de abraçar um projeto político de natureza mais autoritária sem nenhuma preocupação com a estabilidade dos princípios do regime democrático. Então, acho que, infelizmente, no Brasil, a mídia tradicional entra nesse processo de polarização política. Mas o que eu
o meu ponto de vista, que é um pouco mais controverso em relação aos pesquisadores da comunicação política no Brasil, é que eu acho que essa polarização política mostrou um pouco também a decadência das instituições tradicionais que eram responsáveis pela construção de consenso no período da Nova República. Então, estou me referindo aos partidos tradicionais, a PSDB, PT, a polarização PSDB-PT mediada pelo MDB, né? A Igreja Católica, né? Cada vez mais minada pela ascensão dos evangélicos e pela Igreja Universal do Reino de Deus em particular, e, no caso, e a queda crescente do poder hegemônico da Globo, em todos os sentidos, em termos de posição de mercado, de share da audiência e de sua capacidade de construção de consensos. Então, essa é outra coisa muito interessante a ser estudada, né? Porque a mídia tradicional ela entra num processo de polarização política, mas isso tem consequências negativas para ela também, né? Essa partidarização da imprensa e dos grupos de comunicação contribui ainda mais para a queda da sua credibilidade, para a sua perda de posição no mercado. Enfim, são temas muito interessantes para serem pesquisados. Eu também acho. Eu estava com uma outra pergunta que eu queria te fazer agora, que fala um pouco sobre, né, as novas mídias. Atualmente, as novas mídias digitais elas têm ganhado uma ênfase enorme nas pesquisas, ao ponto de muitas vezes a gente receber comentários em eventos indagando sobre a importância de continuar estudando os meios tradicionais, né? Eu sempre passo por isso. Eu acho que como você vê o lugar do jornalismo como objeto de pesquisa, ou como ele renova a sua importância, né, num contexto em que se tem dado cada vez mais ênfase para essas novas mídias digitais? No artigo que eu escrevi com a Daniela Neves e a Bárbara Lima, a gente comenta que no último congresso da Compolítica, que é uma associação que deu super certo, né, a Associação Nacional dos Pesquisadores em Comunicação Política, no encontro da Compolítica esse ano, né, se você for olhar lá o GT, Grupo de Trabalho sobre Comunicação e Eleições, havia um único trabalho sobre jornalismo, que era o nosso. Então, você tinha alguns trabalhos sobre horário eleitoral gratuito, que ainda permanece como objeto importante, relativo, mas a grande maioria trabalhando com as mídias sociais, particularmente Facebook, né, mas também Twitter, e, claro, a plataforma de troca de mensagens, que é importantíssima no caso brasileiro, que é o WhatsApp. Então, nós não discordamos de forma nenhuma de que essas novas plataformas são absolutamente centrais para entender o processo político contemporâneo, inclusive a própria eleição do Bolsonaro. O ponto não é esse. O ponto é que parece que os pesquisadores da área têm abandonado o jornalismo como uma esfera absolutamente central da esfera pública. E certamente os atores políticos não embarcaram nessa, né? Porque se você vê a estratégia política do bolsonarismo, de forma nenhuma seria um equívoco achar que ela se baseia só no uso das mídias sociais e de disseminação de fake news pelo WhatsApp. Pelo contrário, se você vê quem é que estava lá simbolicamente sentado ao lado do Bolsonaro na parada de 7 de setembro, né, você vai ver lá o Edir Macedo e o Silvio Santos, radiodifusores, né? Ou seja, a radiodifusão, a televisão aberta, cuja morte tem sido anunciada há décadas, né? Ela continua como um elemento importante da esfera pública. E também é interessante apontar o vínculo, né, dessas alianças com grupos de comunicação e as estratégias de mobilização política online. Elas não são separadas, elas estão vinculadas. Então, eu particularmente acho que seria um equívoco por parte da pesquisa em comunicação política abandonar o jornalismo como objeto de estudo, né? Uhum. Sem negligenciar, claro, a profunda transformação que o aumento da penetração da internet causou no Brasil, especialmente na última década. Você acha que isso faz parte também de um antigo hábito de pesquisa, né, que a gente tinha de um modo geral, de sempre de dar ênfase à ideia de centro, ou seja, sempre fala-se do Globo, sempre falava-se do PSDB, enfim,
Uma vez que foi analisado, depois Verdade. Um dos parece que... problemas antes, né, era que as pessoas viam o jornalismo, particularmente o jornalismo da Globo, como todo poderoso e não estudavam os outros, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz com a Bárbara Lima e a Daniela Neves, a gente foi levantar a literatura sobre o telejornalismo da Record e tem muita pouca coisa, né? Porque as pessoas trabalham com a ideia do que é central e o que é marginal. Era um equívoco naquela época achar que a Globo era central e o resto era insignificante, como é um equívoco hoje achar que o WhatsApp é central e o resto é insignificante. Então, ontem eu assisti uma outra live da qual você participou também, né, com o pessoal das vozes, e nela você destacou a importância de se observar com informação desse contexto que propicia a disseminação da desinformação, né? E assim, o papel da mídia nisso talvez vá além da partidarização, né? Eu acho que mas aparentemente é disso que você vai falar no seu próximo livro, não é? Sobre a conformação do contexto. A grande questão, quer dizer, voltando àquela ideia dos anglo-saxônicos, né, que para o bem e para o mal são muitos metódicos e organizados na construção de argumentos, né? Aquela sugestão de sempre começar com um puzzle, né? Qual é a questão central que você quer responder? No caso do meu novo livro, o grande puzzle é o que levou a classe média tradicional a ser a principal base social do bolsonarismo, né? E a sua adesão àquele projeto político. Como é que você explica isso, né? E aí eu trabalho muito com a ideia de que as representações construídas e circuladas pela mídia tradicional tiveram um papel importante na construção daquela caldo de cultura política. Então, por exemplo, um dos temas que foram pouco estudados na academia brasileira, e faço meia-culpa aqui, né? Eu tinha, por exemplo, um projeto de estudar esses programas com o Anthony Pereira, que é um cientista político que hoje está radicado nos Estados Unidos. A gente fez um projeto de estudar os programas policiais na televisão brasileira. E isso é um impacto numa cultura política autoritária, de linha dura, né, contra o crime, Então, quando eu estive na Fundação Ford, a gente apoiou um projeto feito por uma ONG lá em Salvador, em parceria com a Faculdade de Comunicação da Federal da Bahia, que fez um monitoramento daqueles programas policiais. Mas era um tema que não surgiu, não pegou entre a academia, né? Muita gente não percebia a seriedade daquele processo cotidiano de construção de um discurso bastante autoritário, né? Acho que a conexão quebrou um pouco, né? Ainda temos 10 minutos. Não, é que a conexão aqui caiu um pouco. Enfim, essa é uma área que eu acho que é interessante. E outra mesmo uma das coisas que eu quero abordar no livro mesmo as esferas de representação supostamente positivas, pró-inclusão social, elas tiveram um efeito nefasto, perdão, na construção dessa cultura política. Então, por exemplo, o que eu estou trabalhando agora, eu estou assistindo a telenovela Cheias de Charme. Então, acho que para entender o grau de ressentimento da classe média brasileira ao que estava acontecendo no país, a extensão dos direitos trabalhistas às empregadas domésticas é absolutamente importante, né? E se você for olhar, mesmo uma telenovela que supostamente apoiava, né, essa ideia de extensão dos direitos trabalhistas para as empregadas, ela tinha elementos profundamente problemáticos que legitimavam práticas arcaicas de relação de trabalho, como a gente está vendo hoje, né, com casos muito tristes, o que está acontecendo hoje no Brasil em relação à exploração
das empregadas domésticas, né? Então, a PEC das domésticas teve um papel importante em alimentar esse ressentimento da classe média e novelas da Globo, como Cheias de Charme, que supostamente tinha um papel positivo de apoiar os direitos trabalhistas. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, né? Mas o meu argumento é que, no fundo, esses programas ajudam. Eu acho que nós estamos tendo alguns problemas de conexão. Voltou, né? Tá? Voltou? Voltou. Acho que sim. Tá me ouvindo? Ok. Uhum. Eu tô. Acho que está tendo alguns probleminhas de conexão. Agora melhorou de novo, né? Ok. Então a gente tá... Não sei se deu para escutar. Uhum. Você ia... Não, deu para escutar. Você estava num argumento maravilhoso. Só que a gente está nos últimos minutos, Mauro. Aí o que eu ia te dizer, eu tinha separado uma última pergunta sobre o artigo, né, que você acabou de publicar com a Daniela Neves, que tá online aí, e com a Bárbara Lima, que eu acho que também está. Sejam bem-vindas as duas autoras também, pesquisadoras. E eu tinha separado para você falar um pouco sobre esse argumento de vocês, dessa mudança da ascensão da Record e da crise da Rede Globo, para você falar um pouco dos significados dessa mudança para a relação entre mídia e política nos dias atuais. Só que eu acho que você já passou um pouco por isso, porque, na verdade, eu tenho perguntas aqui que eu recebi e acho que eu vou usar esses últimos minutos para fazer. Tá ótimo. As pessoas mandaram no chat, tá? Acho ótimo. Vamos lá. Uma das perguntas é do Fabrício Ferreira. Oi, Fabrício. Que ele quer saber o que quer que o professor Mauro fale um pouco sobre o viés denuncista da grande imprensa brasileira e seu papel na produção da desconfiança relativa às instituições políticas. Ah, legal. Eu tenho um texto antigo, eu nem lembro agora quando foi publicado, dos anos 90, que fala um pouco sobre a relação entre o chamado em jornalismo investigativo, mais uma crítica que eu fazia na época, um jornalismo muito denunciatório, no processo de minar as bases legítimas da democracia. Isso foi um texto que foi apresentado na Compós, publicado, uma versão menor foi publicado num dos livros da Compós, e também foi publicado num livro editado pelo Marcelo Barqueiro, lá na Federal do Rio Grande do Sul. E era um livro que já começava naquela época, nos anos 90, a questionar em que medida essa cobertura denuncista, em que todos os políticos... essa generalização, essa inabilidade da mídia de tratar com o processo de corrupção política de forma mais efetiva. E esse é um argumento que, como você disse, eu desenvolvo com mais detalhe nesse texto em inglês, que está em inglês, né, que eu publiquei no livro editado pelo Timothy Paula sobre corrupção política no Brasil. Uhum. E ali eu trabalho muito a visão de que, né, usando aquela analogia do cão de guarda, né, que a mídia supostamente estava fazendo um trabalho bom como cão de guarda, denunciando a corrupção, eu trabalhei um pouco com a analogia, com a frase que nós temos no Brasil, né, do cão que ladra... Cão que ladra não... É isso, exatamente. Então, nem toda denúncia de corrupção política leva a uma responsabilização efetiva dos setores centrais nos esquemas de corrupção. E aí um pouco problematizava já naquela época o papel da mídia na geração de escândalos políticos que no final se tornavam muito efetivos na imposição na responsabilização dos envolvidos por causa de corrupção. Então, eu acho que essa questão da Lava Jato e dos escândalos de corrupção no Brasil, né, a gente já tem alguns estudos que apontam um pouco para a problemática, né, de será que
todas as instituições de accountability funcionam, né? Essa slogan da ciência política brasileira, de alguns setores da ciência política brasileira, que as instituições estão funcionando, quer dizer, elas nunca funcionaram plenamente, né? E quando o processo de polarização política se instaura, o quadro piora ainda mais, elas se juntam a esse processo de polarização política, né? Não sei se respondi. Não sei se ficou claro a resposta, mas enfim, são temas que eu abordo em alguns dos meus textos. Então, eu vou. Então, eu não peguei a última parte. Não, então, é que a minha câmera estava congelada. Eu vou tentar fazer uma pergunta mais aqui, vamos ver se vai dar tempo. Que foi a pergunta do Afonso de Albuquerque. Bolsonaro tem sido comumente comparado a Trump, mas seguindo o seu argumento, me parece que os fatores que impulsionam a ascensão dos dois são muito diferentes. Declínio econômico da classe média nos Estados Unidos e ressentimento relacionado ao sentimento de perda de um privilégio na classe média. É interessante, eu acho que são processos semelhantes, inclusive esse processo de nova forma de paralelismo político é um pouco parecido. A relação do Trump com a Fox é um pouco parecida do Bolsonaro com a Record, né? Essa aliança política. Mas o Afonso tem razão. O enorme... A eleição do Trump foi decidida no colégio eleitoral, lembrem-se, né? Ele perdeu o voto popular por quase 3 milhões de votos. Ele só ganha no colégio eleitoral. O único eleitorado que o Trump sai melhor do que o Mitt Romney 4 anos antes é no Nordeste dos Estados Unidos, é no coração industrial. Então, a rebelião, no caso dos Estados Unidos, é muito centrada na chamada classe trabalhadora branca do setor primário da economia, né? Que ficou muito revoltada com NAFTA, com todo o processo de desindustrialização. No caso brasileiro, não foi, né? A rebelião veio da classe média tradicional, dos setores de classe média. E é uma raiva muito forte em relação à inclusão de novos setores que historicamente têm sido oprimidos no Brasil com base em hierarquias de raça, de gênero, enfim, e que... Então, é interessante essa comparação, porque tem muita semelhança e muita diferença. Muito bom. Então, a gente tem 1 minuto. Eu vou fazer a última pergunta, mas eu acho que convém a gente já ir se despedindo, porque eu não sei se vai cortar no meio. Então, essa live ela vai ficar disponível no nosso, nas nossas redes do Lamid. Aí eu vou te agradecer muito por ter participado e faço a última pergunta para ver se dá tempo de chegar ao fim da resposta. Então, eu te agradeço de cara. Muito obrigada, porque a gente adorou, como sempre, tá? E a última pergunta é da Manuela Mairink, e ela perguntou qual o caminho que você vê a mídia tradicional seguindo para as próximas eleições presidenciais? Qual o comportamento que ela deve ter, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? É um pouco cedo. Mas acho que... Depende de quando for. Vai ser o comportamento de sempre, que é apoiar qualquer candidato que implemente uma agenda neoliberal, tentando emplacar candidatos mais palatáveis para as elites do que o próprio Bolsonaro foi, né? Mais efetivo em construção de coalizões e com uma forte... ou seja, aquela polarização política vai continuar, ela não vai sair, e eu acho que a mídia tradicional vai continuar tomando partido nas eleições. Em que medida esse papel político da mídia tradicional vai ser decisivo ou não nas eleições? Aí é que estão as minhas dúvidas. Eu não acho que a Globo tem mais a capacidade de determinar consensos políticos no Brasil como tinha há décadas atrás, né? Mas, enfim, eu queria muito agradecer o convite, foi um prazer enorme e um privilégio estar dialogando com você aqui na live. Obrigada, Mauro. Então, a gente vai deixar esse vídeo disponível para quem quiser assistir depois, inclusive... possivelmente nós vamos legendar em inglês para que a gente possa... seria ótimo. Pessoas também, fora. Tá bom? Obrigada, Mauro. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, até a próxima. Tchau.